Boa tarde, professor. Renan Pérez Macedo aqui, aluno da Aquicultura, do GRR 2015-4223. Peço desculpa pela demora, tá gravando vídeo e tá postando também, mas eu peguei o tópico 4, né? Memória, atualidade e avanços dos anos 2000 em diante, né? A gente vai dar abordagem sobre o upgrade de memória até a atual DDR5, né? Então vamos avançar. Então, tipo de memória, só separa aqui entre RAM e ROM, né? Comenta um pouco sobre elas. A ROM, então, uma memória não volátil, onde são gravados apenas uma vez e somente de leitura, né? A Read-Only Memory, né? E a memória RAM, uma memória volátil, memória de acesso aleatório, a Random Access Memory, né? É nessa memória que o processador armazena os dados com os quais está lidando, né? Então, aqueles dados que a gente está trabalhando na área de trabalho e fazendo essa interface com memória RAM, processador, memória RAM e HD, né? Busca de arquivos e tem essas respostas, né? Então, a memória RAM, né? Ela é diferente da memória de HD. Ela pode ser entendida como espaço temporário de trabalho. Ela permite que o computador tenha acesso imediato aos dados e contribui para uma maior rapidez e capacidade de resposta, né? Então a gente pode dizer que quanto maior a memória, maior a sua capacidade de trabalho, né? De transferência de dados, né? Enfim. Então aqui também eu trago esse slide só com essas informações aqui do tipo de memória, né? SRAM, né, que é a estática, a DRAM, né, que é uma dinâmica, e essa magnética aqui, né, que é a MRAM, né? Então eu trago isso aqui para a gente caracterizar essa diferença, né? E aqui eu já falo dessa SDRAM, né, que é essa Single Data, né? Que é uma única, né, ela lá dos anos 90, ela só tem uma leitura por ciclo, né? Então tem essa evolução, né, essa diferença que vai ter na DDR, né, que são duas leituras por ciclo, né? E aqui eu trago também a imagem do pente de memória, né, com dois chanfros. Essas figuras e muitas das informações que eu trago também foram retiradas desse site aqui, do ppwire.sap.pt de Portugal, da matéria publicada no dia 26 de maio de 2017, Conheça a evolução das memórias RAM, né? Então, muito do conteúdo que eu trouxe aqui foi retirado desse site. Vamos adiante. Então, aqui nos anos 2000, né, se caracteriza por essa evolução, né, passando a ter duas leituras por ciclos, né, de clock, né? O clock nada mais é, o professor até comentou nas aulas, né, que é a frequência com que o processador executa essas tarefas, né? Então a memória RAM, ela intermedia, né, com HD e processador, né, fazendo essa transferência de dados, né? Então por isso ela é muito importante, mas ela nunca vai ter uma capacidade como a de um processador, né? Ela, embora a gente tenha essa evolução, mas a capacidade dela comparada a um processador é bem distante, né? Vamos avançar. Então aqui eu só trago alguns avanços, né? Avanço das memórias DDRs, né? Então ela tem esse o tempo de ciclo, a largura de banda e o consumo de energia, né? Então as DDR dos anos 2000, a DDR2 2004, DDR3 2007, DDR4 2014. A DDR do anos 2000, então ela possui, né, uma maior largura de banda do que a anterior, né, a SDR. Ela tem uma taxa de transferência dobrada e sem necessidade de aumentar o clock da memória, né? De buffer tem 2 bits, né? Então aqui o tempo de ciclo são 10 nanosegundos e frequência de relógio buffer 100, taxa de transferência de dados
largura de banda e tensão de alimentação. A gente vai ver na tensão de alimentação depois nas DDR5 como ele cai bastante, né? E vai caindo, né? Então, vamos avançar. Em 2004, a DDR2, né, entra no mercado. Ela já possui melhorias na largura de banda, no clock de memória e o consumo de energia, né? O seu buffer também é dobrado para 4 bits, né? E eles são mais encontrados nos chipsets do Pentium 4 e mais tarde o Intel Core e o AMD Athlon 64. Aqui a gente já percebe que cai o tempo de ciclo para 5 nanosegundos, né, do que a DDR2 que era 10. Uma frequência também de buffer dobrada, taxa de transferência de dados também dobrada, largura de banda também. E a tensão da alimentação já começa a cair, né, para 1.8. E aqui as características, DDR2 400, 533 e assim por diante, né. Em 2007 entra no mercado a DDR3, né, já com consumo reduzido de energia, né, em cerca de 40%. Também tem o seu buffer dobrado para 8 bits. Só que ela entra com essa latência aqui, né? Ela já vem com essas latências que já gera uma limitação, né? Não uma limitação propriamente dita, mas é uma coisa onde pega, né? Que é essa quantidade de pulsos de clock por módulo, né? Então que vai levar para iniciar essa transferência de dados, né? Mas ela tem mesmo assim seu tempo de ciclos reduzidos para 2.5, sua frequência de buffer também dobrada, sua taxa de transferência de dados também, largura de banda e a tensão da alimentação também cai, né? E ela é adicionada também umas funções de regulação de temperatura e também outras funções também que controlam a frequência, né, da memória de acordo com essa variação de temperatura, né? Isso já é um ganho nessas DDR3, né? E 2014 entra no mercado também as DDR4, né? Então também com seu tempo de ciclo reduzido para incríveis 1.25 nanosegundos, né? Buffer também dobrado, taxa de transferência de dados, largura de banda e a tensão da alimentação também é reduzida, né? Então eficiência energética, ela tem esse ganho na eficiência energética, ela proporciona elevadas taxas de transferência de dados e possui e ganha um upgrade nessas funções de DBI, Data Burst Inversions, e esses ciclos de Reduction e Check, né, e variedade SA. Então isso permite essa estabilidade de transmissão de acesso de dados com essas funções que elas ganham aqui, né? Então elas vão sempre tendo essas melhoras, né? Como a gente pode reparar aqui, né? E 2020, né, as DDR5, né? Então estima-se que sejam 2 vezes mais rápidas, né, e que tenham o dobro da capacidade da DDR4, né? E serão mais econômicas ao consumo de energia. Por que serão? Porque essas memórias, elas estão sendo introduzidas ainda no mercado, né? Ela não... Por que, né, que elas estão sendo introduzidas, né? Que nem eu trago aqui uma informação, né, que os fabricantes elas terão que construir suportes para as DDR5, né, o que poderá tardar em cerca de 1 ano. Aí eles colocam lá no site a existência de equipamentos disponíveis no mercado, né, para venda. Mas a gente sabe que já estão chegando, e até os próximos meses aí, anos também, ano que vem, 2021, vai ser muito comum ter essas memórias DDR5, né? Então é assim, né? Eu coloquei aqui também, saiba mais, uns vídeos de YouTube, um canal que tem muita informação bacana também, e como uma curiosidade.
Também trago aqui um site, os valores das memórias, né? Tem essa memória RAM aqui 8 GB da Kingston de 350, essa outra aqui da HyperX de 1603, né? E o kit, né? Então uma variedade de preços e e lembrando também, né, professor, que a memória RAM ela precisa também, não adianta só ter uma memória RAM boa, mas tem que ter também um conjunto, né? Porque o computador ele é feito de conjuntos, né? Conjuntos de hardware, né? Então a gente precisa também de ter outros componentes também de a altura da memória RAM e do processador para trabalhar em conjunto, né? Então eu agradeço, vou ficando por aqui. Peço desculpa mais uma vez pela demora do vídeo e da postagem. E fica aqui o meu vídeo sobre o tópico 4, memórias, né? Mais precisamente as memórias RAM DDRs. Então, muito obrigado, professor. E é isso aí.